Meus queridos irmãos, mais uma vez eu saúdo os irmãos também em casa, os irmãos presentes, com a paz do Senhor. E como o pastor ainda bem colocou, né? Essa é uma semana festiva. É uma semana onde que todos os povos, né, inclusive os não cristãos, celebram o momento que é conhecido como a festa do Natal, né? E para nós cristãos, existem tópicos muito importantes. Antes aqui do culto, eu até conversava um pouco com o pastor Odair, né? Quando o assunto é temático, eu gosto de, às vezes, trazer o tópico. E foi muito bem falado. Na sexta-feira, quem não esteve presente na sexta-feira, está disponível pela internet, a pregação aqui com o pastor Odair, falando sobre o cristão e a festa do Natal. Foi uma bênção. E se você ainda quiser aprofundar um pouquinho mais, na própria página do pastor Odair, né, você pode entrar pela internet, Odair Oliveira. No sábado, teve vamos dizer assim, um bate-papo, e cheio de informações ricas que vão edificar as nossas vidas. Então, também você que quiser aprofundar um pouquinho mais, acesse lá, deixe o seu comentário, né, pastor? Né? Solicite ler a mensagem, né? Se estiver no YouTube, deixe o seu joinha, né? Inscreva-se no canal para receber novas notificações. Hora chega lá, para a glória de Deus. Aí, logo, se Deus quiser, vai ganhar uns dólares pelo YouTube e para a glória de Deus, né? Meus queridos, eu também gostaria de trazer para os irmãos aqui uma lição sobre esse momento festivo de Natal. Eu convido você, então, a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. Eu vou fazer algumas leituras. Devido à leitura ser um pouco extensiva, os irmãos não precisam se pôr em pé. Hoje é um culto de ensino bíblico, né? Então, é um tipo de estudo que a gente foca bastante na palavra do Senhor, e que nós possamos aqui tirar algumas lições relacionadas a este tema. E eu até esqueci de colocar aqui o tema deste estudo bíblico, mas aqui eu exponho para os irmãos. Quais são as 4 reações do ser humano em relação ao Natal? Será que tem isso na Bíblia, irmão? Isso é heresia. Será que tem? Vamos ver se tem as 4 reações que nós podemos ter em relação ao Natal. Primeiro, Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Eu queria que os irmãos entendessem aqui uma coisa que vai ser expressa. Os irmãos que estiverem, podem acompanhar pelo telão. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso é muito importante para o que nós vamos expor futuramente. Agora, vamos acompanhar o que está escrito em Mateus, no capítulo 2. E como eu disse, vai ser uma leitura extensiva. Se hoje você não lê um capítulo, hoje você vai ler comigo. Tá? Mateus, no capítulo 2. E eu preciso que ela seja feita com bastante atenção, para que nós tiremos aqui algumas lições. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Preste atenção. Quem ficou perturbado foi o rei Herodes e toda Jerusalém. Nós vamos entender por quê. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo
e os mestres da lei. Perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. O interessante, meus irmãos, que no versículo 6 que nós vamos ler agora, eles estão citando Miqueias no capítulo 5, versículo 2. E eles vão citar isso aqui, ó. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Para você ver, né? Nós estamos fazendo um estudo bíblico dentro de um estudo bíblico. Viu? Miqueias 5, 2. Então, versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Verso 9 diz: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhes diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Verso 14. Então ele levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Novamente eu disse, é um estudo bíblico dentro de outro estudo bíblico. Agora estamos citando Oséias no capítulo 11, versículo 1. Assim ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Para vocês verem que Jesus está, desde o Antigo Testamento, no Novo, ele é o centro da Bíblia. Ele tem que ser o centro das nossas vidas também, né? Verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Jeremias 31:15 estava escrito: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Verso 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas. Isaías 11, versículo 1. E ele será chamado Nazareno. Por fim, para não ficar mais exaustivo, e finalizo aqui na nossa leitura, Lucas no capítulo 2 e versículo 7. E para não ficar somente eu lendo e vocês
pegarem no sono, né? Eu vou convidar vocês a lerem comigo, em alta e grande voz, Lucas 2, versículo 7. Amém? Os irmãos, vamos ler no 3, todos juntos. E ela... Eu nem falei 3, né? Desculpa. É só para ver se vocês estão espertos, tá vendo? Você estava dormindo. 1, 2, 3. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche seus olhos e falamos com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos porque até aqui o Senhor tem falado através dos louvores, da leitura da Tua Palavra. E eu te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Eu te peço que o Senhor possa estar nos instruindo, Pai. E que o Senhor possa estar em nós, através do Espírito Santo, nos corrigindo, nos redarguindo para o louvor e glória do Senhor. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, para o louvor e glória do Senhor. Amém. Meus queridos, o Natal, ele foi planejado na eternidade. Porque antes mesmo, como diz Efésios, de a luz ser criada, antes de Deus criar todas as coisas, o Cordeiro já haveria de ser morto. Por isso que quando você vai ler Gênesis, você vai ver que da mulher surgirá um que pisará a cabeça da serpente. De Gênesis a Apocalipse, centraliza e aponta um personagem central, que é Jesus Cristo. Todos, desde a profecia de Gênesis, ansiavam pela encarnação do Verbo de Deus, como está em João capítulo 1. Todos. Você vai ver, inclusive, na genealogia de capítulo 5 de Gênesis. Cada nome estava apontando, dizendo que ao homem está ordenado morrer, mas o Deus do céu descerá e com sua morte recompraria novamente a humanidade. A gente já fez, uma vez a gente fez um estudo bíblico aqui do Gênesis inteiro, né? A gente desenhou nos quadros e pegamos essa genealogia, a geografia bíblica. E você vai ver na genealogia, você vai perceber de Gênesis, e todos os profetas maiores, os menores, os profetas literais, os profetas orais, você vai perceber pelas poesias da Bíblia, pelos livros históricos, que tudo apontava para Jesus. E todos ansiavam, inclusive na conversa de Abraão com Isaac. Quando ambos estavam subindo ao monte Moriá, o filho vira para o pai e fala assim: pai, o cutelo, a lenha estão prontas, mas e o cordeiro? O pai fala assim: o cordeiro para si, Deus proverá. Quando chega lá, não tem um cordeiro para Isaac, tem um carneiro, está na Bíblia. Depois você lê para você ver, Gênesis 22. Não tem cordeiro, mas tem um carneiro, são animais diferentes. Sabe por quê? Aonde que está o Cordeiro de Deus? João capítulo 1, quando Jesus está descendo, e João fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, que o Natal ele foi planejado na eternidade. Abra, por favor, Gálatas no capítulo 4:4. E ele foi preparado e vindo no momento certo, como nós vamos ler agora. Acho que eu vou deixar essa. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, preste atenção, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Por que a plenitude dos tempos? Sabe por quê? Porque aqui foi reunido todo um cenário, tanto na parte de evangelização, quanto na parte geográfica, quanto na parte da religião. Como assim? Na parte de divulgação do evangelho. Foi o momento da plenitude do tempo, sabe por quê? Porque o grego era a língua oficial pregada por todo mundo. Inclusive até hoje, quando você vai estudar física, você vai lá, seno de teta, a letra T, alfa, né? Psi, para quem estuda psicologia, você vai perceber letras gregas, inclusive sendo frases,
palavras são muito comuns porque era uma língua que foi divulgada, seria como se fosse o nosso inglês. Foi o momento certo da língua. Foi o momento certo também na política, porque Roma, ela havia vencido e dominado, subjugado os gregos. Então, aquela cultura helenística ficou associada também com a cultura romana. E por que eu falo na questão da lei? Porque tinha cumprido todos os profetas. Quando o último profeta profetizou em Malaquias, cessou-se e houve o chamado tempos de silêncio. E como nós lemos na Bíblia, toda a vida de Jesus ela foi apontada de Gênesis a Apocalipse. Não era diferente nos antigos, no Antigo Testamento. Por isso que Gálatas 4,4 diz que foi feito na plenitude do tempo. E ele nasce de uma maneira muito misteriosa. Lembra quando eu falei para vocês, lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 18, que de uma moça virgem? Por que eu falo que o nascimento de Jesus foi de uma maneira misteriosa? Eu vou puxar para a biologia. Você é amante de anatomia, você é amante de medicina, vai concordar comigo. Porque a mulher, mesmo sendo mãe de uma criança que está em seu ventre, ela ainda não tem troca sanguínea. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. É como se a criança estivesse pegando uma carona no ventre de uma mulher. Tanto isso é possível que hoje existem as chamadas mães com barriga de aluguel. Isso é tão verdade que se uma mãe ela tiver com uma doença sexualmente transmissível, como uma AIDS, por exemplo, a criança no seu ventre pode estar pura. A criança no seu ventre só poderia pegar uma DST como essa, por exemplo, no momento da amamentação. Olha que mistério. Deus, quando Ele fez a mulher, colocou o ventre, Ele já apontava e falou assim, é do ventre da mulher que vai nascer um que vai pisar serpente e escorpião. Jesus não tinha o contato sanguíneo com o pecado. Porque a Bíblia vai me dizer que todos os pecados destituídos estavam na glória de Deus. Eu te pergunto, será que Maria era diferente? Não, porque se a Bíblia diz que todos, é todos. Exceto um, como diz Hebreus, o verdadeiro Adão. Aquele que cumpriu toda a lei que eu e você, nós não éramos capazes de cumprir. Entenda que mistério. Primeiro, pela biologia. Segundo, pela idade. Para nós, parece-me que essa gravidez de Maria chegou muito cedo para Maria. Sabe por quê? Uma moça, quando ela, no momento menstrual, ela já estaria pronta para se casar. Então, no costume aqui de Jesus, uma garota entre 12, 15, 17 anos já estava casada. Se Maria estava desposada de José, ela estava noiva, ainda virgem, estava se preparando para casar-se com ele, não tinha tido relação conjugal com ele, os dois não tinham se tornado uma só carne ainda. Ela era uma adolescente. Parece-me, para a nossa perspectiva, principalmente aqui na América, que parece que chegou cedo demais para Maria, né? E olha que para sua prima Isabel, parece que chegou tarde demais. Porque ela já era idosa, estéril. E o anjo chega para ela e fala assim, Maria, você será bem-aventurada entre todas as mulheres. Preste atenção. Bem-aventurada entre todas as mulheres. E não acima de todas as mulheres. Isso é importante. Quer dizer que entre as mulheres, ela foi honrada, porque ela carregou Jesus. Mas ela não estava acima de ninguém. Estava entre. Acima de todos, apenas um, chamado Jesus, cujo um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Por isso que se você não confessou a tempo, eu te convido você ainda a confessar. Porque é melhor confessar em vida do que o dia falar, Jesus, o Senhor estava certo, eu estou indo para o inferno, eu entendo que o Senhor estava certo. O Senhor é o Senhor. É melhor falar enquanto está vivo, vai por mim. Entendam, meus queridos, que não é misterioso, parece-me que chegou no tempo errado,
Porque isso é o pensamento de muitos. Mas Eclesiastes, no capítulo 3, vai me dizer que existe tempo para tudo debaixo do sol. Eu quero te falar que Deus não errou em escolher Maria. Deus não errou em escolher o tempo. Porque todo um cenário de corrupção estava realizado no meio da população. Mas foi na plenitude do tempo, foi no momento exato que Deus cumpriu o que foi ansiado no Antigo Testamento, que foi o maior e melhor evento da história humana. Um dia perguntaram o grande evangelista Billy Graham, no momento em que os americanos foram à Lua e perguntaram o que o Senhor acha desse momento em que os homens chegaram e puseram pés na Lua. Ele falou o seguinte: a humanidade não deveria se alegrar em saber que o homem um dia pôs o pé na Lua, mas ela deveria regozijar em saber que um dia o Deus dos céus pôs os pés na Terra. Não se glorie porque você vai pisar em Marte, que a humanidade conseguiu ver. Não, você tem que bem dizer a Deus, porque um dia Deus veio, encarnou-se, esvaziou-se de si mesmo, como diz Filipenses, e pisou em solo planeta Terra, né? Isso sim que deveria ser festejado. Mas entendam que quando o anjo chega para Maria e fala: você dará luz a um filho, e ele se chamará Jesus. Quando o anjo dá esta notícia para Maria, ele também dá uma notícia falando: a sua prima Isabel também está grávida. E já é o 6º mês que ela está grávida. Maria sai de Nazaré e vai à casa de Maria, e aonde fica lá por cerca de 3 meses, e possivelmente até o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. Tem grandes coisas aqui para a gente estudar. Oi? Desculpa, eu falei. Maria foi para a casa de Isabel, viu? Eu troquei aqui, eu nem prestei atenção. Ela foi para a casa de Isabel para auxiliar ali na gestação de Isabel, sua prima, até o nascimento do precursor de Jesus, chamado João Batista, que foi profetizado em Malaquias. Quando possivelmente a criança nasceu, ela volta para sua cidade de Nazaré. Mas ainda José não sabia que do ventre dela, ela tinha a virtude do Espírito Santo e carregava Jesus, o Cristo. Mas a Bíblia vai me dizer que aquele homem era um homem muito íntegro, muito bom. Por que ele era íntegro? Por que ele era muito bom? Porque o costume daquela época era, se ela estava noiva, ela ainda não estava casada com ele. Se ela não estava casada com ele, ela não poderia ter relações com ele. Ou com qualquer outro homem. O que passou na cabeça de José? Como ele não sabia, ele pensou: olha, eu fiquei fora, a mulher engravidou. Esse filho não é meu. E eu quero te falar que realmente, Jesus não era filho de José. José foi padrasto, né, de Jesus como 100% homem. E ele pensou: eu não sou o pai dessa criança. Ele não sabendo ainda da história, mas ele era íntegro. Ele era um homem bom, reto. O que ele falou? Eu vou fugir da cidade, porque eles vão pensar que eu desposei de Maria, e eles vão querer não apedrejar e matar Maria, mas eles vão querer me culpar. Quando forem me procurar, José tomou Dorigo e sumiu, né? Foi isso que ele pensou: vou fazer isso e vou salvar Maria. Quando ele deitou, o anjo veio a José e falou: não temas, porque o filho a criança que está no ventre de Maria não é fruto do pecado, mas é Jesus, o Cristo, que há de salvar o mundo. Assim ele entende então, e ele assume ali a responsabilidade. E entenda um negócio: a profecia dizia que o Messias deveria nascer aonde? Em Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Isso é importante também. É legal. Acho que na Bíblia tudo é importante, né? Mas para o estudo aqui, a gente vai entendendo aqui devagarzinho. E eles estavam aonde? Em Nazaré, uma cidade pacata. E os estudiosos, os arqueólogos vão dizer que a
a estimativa de 300 a 600 pessoas que habitavam na cidade de Nazaré. Mas a profecia dizia que o Messias deveria nascer em Belém, da Judéia. Apenas alguma coisa para dar um despertar para José levar Maria. Foi o alistamento, aonde que o imperador César Augusto faz um ressarcimento e José é obrigado, por ser homem, a ir se registrar lá em Belém. Por que Maria foi com ele? Porque a essas alturas a barriga já estava destacada. E apesar da Bíblia não dizer, a gente já sabe dos comentários que aconteceriam. O que ele fez? Leva Maria com ele. Chegando lá, Lucas vai me dizer que ele procurou entre os cômodos uma coisa chamada hospedaria. O que é uma hospedaria? É a casa do profeta. Vocês lembram lá que Eliseu e Elias ficaram sendo cuidados por viúvas? Vocês lembram disso na Bíblia? Eles ficavam numa hospedaria, um lugar reservado chamado casa do profeta. Algumas casas para pessoas que tinham uma vida melhor, era o segundo andar da casa. Geralmente as casas só tinham um andar. E eu quero que você agora imagine um cenário da casa dos tempos de Jesus. Porque na cozinha, sabe o que tinha nas cozinhas na casa no tempo de Jesus? Sabe o que tinha? Tinha um bezerrinho, tinha um carneiro, uma ovelha. E deixava ali sempre uma manjedoura na cozinha. É por isso que Jefté, quando ele consegue realizar a promessa que Deus falou para ele como juiz, lá no livro de Juízes, ele falou o seguinte: o primeiro ser que quando eu abrir a porta da minha casa, ele pensou, vou entrar pela cozinha, vou achar um bichinho. O primeiro ser que eu ver, eu vou sacrificar ao Senhor. Quando ele abre as portas, ele tem a tristeza de encontrar sua filha. Porque era um costume de ter os animais dentro da casa. Nossa, muitos vão falar assim, e o Imetro, não falava nada não? Irmãos, lá nevava. Não tinha ar-condicionado nem aquecedor. Na época do frio, você acha que o bichinho ia ficar lá fora para congelar? Não ia ter leite. Então, que lugar melhor dentro da cozinha, perto de uma lenha, esquentava os bichinhos, já tiravam leite e tomavam leitezinho quentinho, né? José procura e não encontra uma hospedaria, que é o lugar mais apropriado, um lugar de honra dentro de uma casa. E assim, Jesus nasce. E no nascimento de Jesus, uma estrela aponta para a geografia, o local onde que deveria ser guiado para encontrar Jesus, segundo costumes de alguns personagens aqui chamados, o que a Bíblia diz? Magos. Por que eu estou falando isso? Porque criou-se uma crença dizendo que eram reis. Eram reis? Não. Quantos eram? Não sabemos. Sabe por quê? A Bíblia diz magos. Subentende-se através dos desenhos, subentende-se através dos presentes que eles falam que eram 3, mas a Bíblia não diz a quantidade. E não dizem que eles eram reis. Eles eram magos, eles eram estudiosos das estrelas, então eles eram astrólogos. E entre eles, possivelmente, por eles serem do Ocidente, possivelmente eles eram persas. E a astrologia apontavam para eles, apesar de ser gentil, que um dia alguém muito importante nasceria, e esse seria o próprio Deus. Quando eles veem uma estrela diferente, eles falam assim, olha, lembra daquela profecia nossa? Chegou o dia. E aquela estrela apontava, e eles foram. O interessante é que Jesus estava onde? Onde que Jesus nasceu? Em Belém, da Judeia. A estrela vai para Belém? Não. A estrela vai para onde? Jerusalém. Sabe por que a estrela vai para Jerusalém? Aonde ficava o templo? Em Jerusalém. Para vocês verem que, tanto que são detalhezinhos importantes. A estrela aponta, os magos chegam e encontram Herodes. E foi o que nós lemos aqui, ó. Eles perguntaram, aonde está o recém-nascido? Perguntando para Herodes, o rei dos judeus.
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes fica sabendo disso, ele reúne todos os seus sábios. E a história vai dizer que eram cerca de 70 homens, entre sacerdotes e escribas, ou como nós lemos aqui, mestres da lei. Eram doutores de teologia na época. Pessoas que tinham conhecimento e PhD de Bíblia. Esses homens reúnem-se e falam, segundo está escrito em Miqueias, no capítulo 2, é em Belém, da Judéia. O rei, então, conversando ali com os magos, na presença daquela audiência toda, ele fala para eles o seguinte: olha, vocês cuidadosamente, criteriosamente, pegam o máximo de informações possível para mim dessa criança, porque eu também quero adorá-lo. Depois que vocês descobrirem isso, quando vocês estiverem voltando, me digam onde que ele está, que eu também quero ir lá prestar minha adoração a esse recém-nascido. E assim também os pastores receberam também do anjo a notícia que Jesus havia nascido. E aqui, eu quero trazer para os irmãos uma observação interessante. Que Jesus, como nós sabemos, desde quando ele surgiu, desde a Bíblia até nos dias de hoje, Jesus é o personagem mais paradoxal da história. Por que eu digo isso? Porque para uns, Jesus ele é atrativo. Para outros, Jesus incomoda. Jesus, para alguns, ele é o homem mais procurado. Já para outros, ele é o mais repudiado. Jesus, para uns, ele é o fruto da alegria. Para uns, Jesus, ele traz pavor. E aqui eu quero falar para os irmãos sobre o que eu tiro de lição aqui. Quais são as 4 reações aqui que nós podemos perceber nessa história que nós vemos? Primeira reação: hostilidade. Segundo tipo de reação que se pode ter quando Jesus nasce é indiferença. Terceiro tipo de reação: desvalorização. E quarto tipo de reação: adoração. São 4 personagens aqui, são 4 tipos de personagens que eu quero trazer para os irmãos. E eu depois faço meio que incomodando você a se perguntar: que tipo de ser que sou eu? Por que eu falo isso? A Bíblia vai me dizer que para um, Jesus foi sinônimo de hostilidade. Quem foi esse personagem? Jesus, quem que tem a hostilidade ao ver Jesus? Tem gente que tem ódio, pavor, raiva de Jesus. Será que existe nos dias de hoje? Irmãos, existem religiões que são intolerantes ao cristianismo. Na escola dominical da semana passada, eu estava inclusive em uma das lições citando sobre uma dessas religiões e falando sobre alguns países que são intolerantes ao cristianismo. E eu citei uma ilustração que eu também vou aqui expor à igreja agora. Na Coreia do Norte, por exemplo, é muito difícil ser cristão. E mais difícil ainda é você, pai, pregar para o seu filho. Por quê? Olha que estratégia que os pais, ou que o poder público faz lá na Coreia do Norte. Isso é uma história verídica, viu? Uma professora reuniu a sala e falou assim: gente, na manhã eu quero que vocês tragam para mim um livro que seus pais têm escondido. É um livro da capa preta. Você não vai contar para o seu pai, você vai apenas trazer o livro para mim. Quem trouxer o livro para mim, eu vou dar um brinde. Uma criancinha, uma garotinha, ela ficou toda entusiasmada. Você sabe como é uma criança? Ela opa, que jogo legal, que brincadeira divertida. E ela lembrou: eu lembro, meus pais, eles têm um livro de capa preta também, dura. E eles guardam entre o encosto e o assento do sofá. Eles escondem ela ali debaixo. Eu vou pegar esse livro e eu vou ganhar essa brincadeira. Ela foi, pegou o livro e levou para a professora. A professora fecha o seu semblante e fala assim: vem comigo à direção. Chega na direção, entrega
a Bíblia para o diretor, e o diretor fala para ela: a partir de hoje você não vai mais ver os seus pais. E assim nós entendemos que os pais foram executados. Por que Jesus ele é odiado por alguns? Você já se perguntou por que não existe ódio para os antigos faraós? Para os reis persas? Você já se perguntou por que não existe o ódio para os reis na Babilônia antiga? Para os reis medo-persas ou para os Césares de Roma? Por que não existem os ódios ainda sendo alimentados nos dias de hoje? Sabe por quê? Porque todos esses personagens que eu disse para você estão mortos. Jesus não. Jesus, ele está vivo. E quem está vivo ainda incomoda. E eu quero te falar que você que tem raiva da gente, não preocupa não que um dia a gente vai subir, tá? Jesus, ele incomoda. Sim. E isto é verdade, é verdade. Bem colocado pelo pastor Daí. Eu vou até citar o nome aqui. Como eles nos atacaram, eu vou atacar eles agora. Eles deram um ataque, eu vou dar a tréplica. O Porta dos Fundos, né? É um canal na internet, inclusive eles têm um repúdio. Eles escarnecem de Jesus. No carnaval também, uma escola de samba escarneceu de nosso Jesus, porque ele é odiado. E sabe quem eu quero apresentar que odeia uma das formas de expressão de ódio a Jesus? Que nós lemos foi Herodes. Herodes? Sim. Ué, mas você leu que ele queria adorar Jesus, que ele queria ir lá atrás de Jesus. Eu não estou entendendo essa história. Por que Herodes queria matar Jesus? Eu quero primeiramente falar para você que tipo de Herodes que é. Porque existiram 4 Herodes. O primeiro, o grande. Depois, Herodes Antipas. O Herodes, o grande, é esse que nós estamos lendo aqui de Mateus e nós lemos em Lucas. É o Herodes o grande. Mas o segundo Herodes é o Herodes Antipas. Herodes Antipas é aquele que mandou matar João Batista e ficou também escarnecendo de Jesus. Também houve o Herodes Agripas I, né? Você vai encontrar lá em Atos, no capítulo 12. Foi o que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. E o Herodes Agripas II, você vai encontrar esse Herodes lá em Atos, no capítulo 26, aonde que Paulo começa a pregar para ele. No versículo 28 ele fala assim: Paulo, por pouco você me persuades a me tornar um cristão. Paulo quase ganha ele, né? Se você ficar pregando assim, eu vou virar crente. Entenderam? São Herodes o Grandes, Herodes Antipas, Herodes o Grande que nós estamos lendo, o Antipas, Herodes Agripas I e Herodes Agripa II. O Herodes o Grande, no ano de 40 anos antes de Cristo, esse Herodes, por ser amigo pessoal do imperador Augusto, ele conquista o título de se tornar rei sobre a região de Judá. Herodes, então, ele fez grandes atos para a cidade de Judá. O que ele fez? Primeiro, ele reformulou a reconstrução do templo, que havia sido destruído. E ficou um templo grande, magnificado e belo, como nós vamos ver nos tempos de Jesus, onde que muitos ficavam olhando o templo e embelezando, enquanto Jesus estava apontando para a profecia. Olha, em 3 dias eu destruo, em 3 tempos eu reconstruo o templo. Eles ficavam observando quão era magnífico este templo, que este Herodes, que nós estamos lendo, reconstruiu e reformulou. O que ele mais fez? Ele foi o responsável pela criação do Porto da Cesareia Marítima. Foi um local muito grande de estratégia para a importação e a exportação para Judá. Ele foi o responsável pela construção da grande fortaleza de Massada, aonde que no ano 70 depois de Cristo, 3.000 judeus fugiram para lá. E durante a perseguição de Roma, eles olhando para os judeus e com desprezos de quererem serem humilhados por Roma, esses 3.000 judeus se suicidam. Ele foi o responsável dessas grandes construções. Mas eu quero falar para você que Herodes era um louco. É para vocês acordarem. Herodes, ele era um louco? Sim. A história vai me dizer que ele era tão louco que primeiramente ele casou-se 9 vezes. Isso mesmo. Ele se casou 9 vezes. Ele mandou matar 45
aristocratas que eram pretendentes do seu reino. Ele ali, naquela megalomania de querer perder, ele tinha essa mania de poder, ele se sentia incomodado de qualquer um que incomodasse ele a se tornar rei. Ele mandou matar os 45, na dúvida, vou matar e tudo. Mandou matar os 45. Ele era tão louco que ele casou-se com uma mulher chamada Mariana. Mariana, ela tinha alguns parentes muito importantes. Ele, com medo que a sua família concorresse com ele no poder, o que ele fez? Forjou acusações contra os membros principais da família de Mariana e matou um a um. Para você ver que casamento que isso é o caro, né, para Mariana. A pedido da sua sogra, que chamava Alexandra, ele nomeia Aristótomo, um sobrinho dele, com um jovem muito carismático, e com 17 anos ele foi nomeado como sumo sacerdote, lá em Jerusalém. E por que o povo gostava desse garoto? Porque ele era um garoto legal, um garoto bacana, um garoto do povão. Ele ficou com ciúme e falou assim, e se esse menino um dia for querer tomar meu poder? O que ele mandou fazer? Ele foi lá e mandou estrangular o seu sobrinho quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Quando a sua sogra ficou sabendo disso, ela foge para o Egito e ela pede ali apoio, um abrigo de Cleópatra. Quando os emissários chegaram lá e ela ficou sabendo que os emissários de Herodes chegou naquela casa, na cidade do Egito, o que a senhorinha fez? Simulou uma carreata fúnebre e ela fingiu que estava ali no meio. Quando eles descobriram, os seus emissários descobriram e matou ali a sogra de Cleópatra. Esse homem era tão megalomaníaco. Sogra de Herodes. Eu falei, o quê? Cleópatra, só para vocês verem se estão atentos. Isso aí é sogra de Herodes. Vocês estão atentos, parabéns. Esse homem ele era tão maníaco, tão louco, que isso chegou aos ouvidos do imperador. E o imperador manda chamar Herodes. Herodes pensou assim, se eu for para falar com o imperador, e se a minha mulher me trair? Na dúvida, o que ele fez? Chutem. Mandou matar a sua esposa. Aí, meus irmãos, esse homem era tão ruim, mas tão ruim, que ele sentiu meio que um remorso. E para tentar remediar o ato que ele fez, ele mandou os seus 2 filhos, chamados Alexandre e Aristóbulo, estudar em Roma. E ele tinha uma irmã chamada Salomé. Ela compartilhava do mesmo mal do seu irmão. Ela tinha a mesma moral ruim. E ela fala assim para Herodes, você não parou para pensar não? Que os seus filhos, quando voltar, vão ser mais instruídos que você? E eles têm a possibilidade de se tornar rei? O que ele fez? Ele mandou estrangular os próprios filhos, com medo da possibilidade deles quererem se candidatarem a tomar o poder. Augusto, o imperador, nos tempos de Herodes, inclusive, espalhou a notícia dizendo que era melhor ser um porco do que filho de Herodes. Isso foi, segundo os historiadores, era muito conhecida, a frase muito conhecida. Quando, para vocês verem, a sua loucura chegou ao ponto de 5 dias antes da sua morte, ele tinha um filho chamado Antíper, e ele, com medo do seu filho, assim, do nada, com medo do seu filho tomar o poder, ele foi lá e mandou matar o seu próprio filho. Qualquer tipo de ameaça. Ele matava. Ele queria, falou de poder, ele mandava matar. Inclusive, quando ele estava no leito de morte, ele chama a sua irmã, que eu falei para vocês, né, Salomé, e ela compactuava da mesma moral ruim dele, e falou o seguinte, olha, eu estou com medo de quando eu morrer, o povo se alegrar. Me prometa que você vai matar uma pessoa, você vai prender e matar uma pessoa de cada família nobre, porque na minha morte eu quero pranto e choro. Ele mandou fazer isso. Agora vocês estão entendendo que tipo de personagem que nós estamos falando. Quando os magos chegam e falam assim, queremos adorar quem? O rei dos judeus. Falou para quem? Para Herodes. Agora você vai entender por que
o povo de Jerusalém, né, que nós lemos lá, o povo de Jerusalém, deixa eu ver aqui se eu acho, bem, nós lemos aqui agorinha, houve temor em Jerusalém e em Herodes quando soube que Jesus poderia ser um rei. Agora vocês entendem por que houve temor na cidade? Por que houve temor? Era uma criança que estava nascendo. Porque o povo temia o que Herodes poderia fazer na cidade se surgisse um candidato a se tornar rei. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, meus queridos. Ninguém na história que persegue e tenta matar Jesus prevalece. Esse homem, ele vai, chama os sacerdotes e dá instruções para ele, quando eles voltarem, para informar aonde que estava o menino Jesus. E o interessante é que os anjos também trouxeram uma mensagem dizendo para ele não fazerem conforme foi dito pelo rei Herodes, mas deu instrução de sair por outro caminho. Herodes, então, ele não sabendo, como ele foi esperto, ele tirou todas as dúvidas antes dos magos saírem. Perguntou do tempo, quanto foi o período que você vai... Se você ler com mais atenção, você vai ler, a gente não tem muito tempo. E ele jogou uma estimativa. Como passaram-se alguns anos e os magos não voltaram, ele ficou furiosamente... a Bíblia vai dizer que ficou grandemente furioso. Você já conheceu alguém grandemente furioso? Esse homem, sabendo então que era um menino, e havia cerca de 2 anos, para não errar, de 2 anos para baixo, menino, ele mandou matar todas as crianças de Jerusalém, de Belém e ao redor da cidade. Por isso que o anjo ordenou para que José e Maria fossem para o Egito, fugir, né? Por isso que eu falo para vocês, primeiro tipo de reação que se pode ter no Natal de Jesus é de hostilidade, de ódio. Segundo tipo de personagem que eu posso perceber, tá aqui, tem tanto papel que... Segundo tipo de personagem que nós podemos perceber, tá aqui, são os chamados indiferentes. Lembra que quando os magos chegaram, Herodes mandou chamar quem? Os mestres da lei e os sacerdotes. E vocês se lembram que os mestres da lei e os sacerdotes falaram: o menino deve nascer em Belém, porque assim está escrito. E cita Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Sabe que tipo de personagem que eu quero trazer aqui a advertência? Sabe quem são os indiferentes? São aqueles que têm a luz na mente, mas não fazem nada para se mover a Jesus. Você não vai ver esses mestres da lei, você não vai ver esses escribas, você não vai ver esses sacerdotes tomar alguma atitude para ir até a Jesus. Você não vai ver em nenhum momento da Bíblia esses homens se sentindo incomodados das notícias de quererem matar o Jesus, o rei dos judeus. Em nenhum momento eles sabendo, conhecendo a Bíblia, sabendo quem era, sabia a região que estava, sabia o momento, sabia tudo sobre Jesus, mas não fazem nada. São as pessoas que têm muita teologia, muito conhecimento de Bíblia, mas não se movem uma palha para adorar a Jesus. Nós devemos tomar esse cuidado, né? Às vezes você sabe demais, mas você não se arrisca em querer fazer nada para ir adorar Jesus. Se existem as pessoas que têm ódio por Jesus, existem os que são indiferentes por Jesus. E o terceiro tipo de reação, os que eu chamo de que desvalorizam a Jesus. Como assim? Lembra que eu falei para vocês do ressarcimento que teve? E, consequentemente, a cidade lotava, porque muitos homens tinham que voltar para a sua cidade natal para se alistar. Lembra disso? As hospedarias, que eram os lugares mais nobres, ficaram lotadas.
E o meu medo é que existem muitos lugares nobres na sua casa que Jesus não é bem-vindo. Jesus não foi bem-vindo na hospedaria de ninguém. E se Lucas 2:7, como nós lemos, não achou lugar na hospedaria, é porque José procurou. Sabe qual é esse tipo de gente? Por que não abriram as portas para Maria? Uma mulher grávida, gente. Vamos cair entre nós, uma mulher grávida. Não. Senhor? Preste a ganhar neném. Não precisava nem de conhecer a lei, né? Era uma questão de moral. Não, a senhora tá. Eu vou ceder para a senhora aqui uma vaga, ou senão eu falava com alguém, se alguém se importa, tal. Por que ninguém faz isso? Sabe por quê? Porque preferem, às vezes, o ter do que o ser. Esse é um problema da humanidade. As pessoas hoje, elas amam as coisas e usam as pessoas. Sendo que nós deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. E eu ainda faço um triângulo aqui para vocês. Para nós cristãos, deveríamos amar a Deus, amar o próximo e usar as coisas em favor de Deus e dos próximos. As pessoas hoje amam as coisas. E usam o nome de Deus e usam as pessoas para os seus próprios benefícios. Cuidado para você não ser essa pessoa que quando tem a oportunidade de receber Jesus, você fecha a sua porta. Mas isso também não foi em vão, meus irmãos. Sabe por quê? O lugar mais apropriado que se tinha para Jesus nascer realmente era a manjedoura. Sabe por quê? Porque era o lugar mais certo de se nascer um cordeiro. E Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha que ir na cidade de Belém, cidade chamada a cidade do pão, porque ele também é o pão da vida. E eu quero falar para vocês que nada disso que aconteceu foi em vão. Foi tudo para que apontasse para mostrando que Jesus, o homem da raiz de Davi, ele que deveria ser honrado nas hospedarias da cidade, ele esvaziou-se de si mesmo e veio na forma mais humilde de ser. Ao invés dele usar da sua autoridade e mandar um anjo, não. Nós é que temos que ter a atitude de abrir as portas dos nossos corações e oferecermos o nosso melhor para Jesus. Se existe um personagem que odeia Jesus no Natal, existem, e eu creio que não tem pessoas a tal ponto, senão vocês não estariam aqui, né? Vocês estariam talvez tacando pedra em mim, alguma coisa assim, né? Se existem as pessoas que odeiam Jesus, existem as pessoas que são indiferentes a Ele, sabem tudo sobre Jesus, mas não fazem nada para adorar. Existem as pessoas que também desvalorizam Jesus e amam mais as coisas, ou o dinheiro, ou o aluguelzinho, do que o próprio Senhor Jesus. Eu ainda quero falar para você que ainda existem o quarto tipo de seres humanos, que são os adoradores. O interessante é que os magos e os fariseus, os escribas, os fariseus, os escribas e os sacerdotes, eles tinham a lei e sabiam tudo sobre o Messias. Na cidade de Jerusalém, não se importaram em ir, exceto alguns pastores. Todos sabendo da profecia que apontava para Jesus, ninguém de Israel quis lá honrar Jesus, exceto os pastores. Mas os gentios foram os primeiros a adorar Jesus. Os irmãos saíram de longe. Jerusalém para Belém dava cerca de 8 quilômetros. Rapidinho eles chegavam lá. Não quiseram ir. Mas lá do Ocidente, eles vieram procurando Oriente. É só para ver se vocês estão espertos, parabéns. Lá do Oriente, eles vieram para adorar o Senhor Jesus. Não conhecendo, sabe por que eles pararam em Jerusalém? Porque lá era o templo de Deus. Quando abriu a Escritura, você só vai conhecer Jesus através da palavra. Os escribas, mesmo não tendo discernimento espiritual, eles abriram lá Miqueias. E ali eles perceberam, além de ser o rei de Deus, ele é Deus. Foi assim que eles perceberam que ele era Deus e assim eles seguiram sua rota para Deus. E os anjos os trouxeram instruções. Eu quero te falar que todas as vezes que nós vamos para a palavra de Deus, Deus manda mensageiros para te instruir. E eu quero te falar que depois que eles chegaram a encontrar Jesus, eles adoraram com todo o seu ser. Sabendo que Jesus era Deus, sabendo que Jesus era rei, eles dão ouro, porque ouro era presente dos reis.
Sabendo que Jesus ele cumpria a função sacerdotal com excelência, eles dão a ele incenso, porque era um utensílio levado nos templos aonde que eles levariam as orações dos santos. Vocês lembram disso? Inclusive tinha até a forma de oferta pelos incensos. E sabendo que Jesus ele deveria cumprir a sua promessa como o cordeiro que morreria mudo, calado, eles entregam para ele a mirra, apontando que o Cordeiro de Deus ainda poderia derramar o seu sangue e livraria e salvaria toda a humanidade. Foi para os gentios os primeiros a adorarem Jesus. E olha que interessante, os magos adoraram a quem? O menino. Os magos não adoraram José. Os magos não adoraram a Maria. Por quê? Porque conheceram a palavra. Você não vai ver os magos adorando eles, mas eles entregam a sua oferta ao menino e o adoram. E eu quero ainda falar para vocês que depois que o anjo falou, não voltam pelo mesmo caminho, porque Herodes quer matar o menino, eles voltaram por onde? Por um outro caminho. E aqui eu falo para os irmãos que todos aqueles, mesmo gentios, mesmo de longe, que ouvem falar de Jesus e seguem aquela estrela, e por meio do seu seguimento chegam através da palavra, recebem as orientações e entendem que Jesus é Deus e o adoram e preste a Ele todo o louvor, entrega para Ele a sua melhor oferta. Esse tipo de gente nunca volta pelo mesmo caminho. Isso aqui tem uma verdade espiritual muito forte. E eu finalizo para os irmãos. Nesse Natal de 25 de dezembro de 2020, ou talvez, eu não sei se essa mensagem não sei quanto tempo essa mensagem vai ser promulgada e quanto tempo vocês vão assistir essa mensagem. No seu Natal do seu ano. Aqui, é claro, nós não estamos... se você quiser aprofundar mais sobre as datas, os utensílios, né, tem a página do pastor Dair, acesse, que vocês vão pegar esses tópicos. Mas a minha observação é, no Natal, que tipo de ser é você? Porque nesse Natal de Jesus, aonde que é celebrado nos céus, porque os anjos louvam e engrandecem a Jesus, existe também festa na terra, porque os homens agora têm a paz. Que tipo de ser é você? Você honra Jesus quando ele nasce no seu coração? Você odeia Jesus? Você é indiferente, sabe tudo sobre Jesus, cita os versículos de cor, mas não faz nada, não se move, está inerte a adorar a Jesus? Ou você, como esses magos, ao saber que o rei dos judeus nasce, você vai lá prestar sua honra? Que tipo de ser é você? Que tipo de, como eu disse, né? Que tipo de reação você toma? Por que eu falo isso? Porque nesses momentos onde muitos deveriam se lembrar do nascimento de Jesus, como nós cantamos, de uma noite de paz, uma noite de amor. Por que noite de amor? Irmãos, que história de amor é essa, onde que alguém vem se entregar? É uma noite de amor, esse momento que Jesus veio, esse dia que Jesus veio. É um momento de paz para a humanidade, o maior e melhor evento da história. Como dizia Agostinho de Hipona, não adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém da Judéia, se ele não nasceu pelo menos uma vez no seu coração. E quando ele nasce, como você tem reagido? Esse é o meu despertamento, porque muitos lembram e honram o Papai Noel. Alguém conhece? Eu nunca vi o Papai Noel. Acho que por causa do coronavírus ele é grupo de risco, acho que esse ano ele nem, né? Segundo a tradição. Porque é um personagem fictício. Por que todas as pessoas honram tanto e celebram tanto um personagem fictício, mas o verdadeiro homem que mudou a história da humanidade não é celebrado? Talvez nós devemos rever os nossos conceitos, né? Que neste Natal não seja indiferente, não desvalorize Jesus. Que neste Natal você também não venha trazer um ódio, um rancor, uma mágoa, porque Deus não te deu um carro e você ficou com ódio de Jesus. Não. Que neste Natal ofereça o seu melhor para Jesus, o seu melhor louvor, a sua melhor oração.
que você venha aos pés de Jesus para adorá-lo. Porque mesmo na sua simplicidade, Jesus ele teve o poder de mudar toda a história da humanidade. Que possamos tirar essa lição. Né? Semana de Natal, e você vai ter aí, se Deus não voltar, né, daqui para até o dia 25, né, você tem a hora de provar e honrar quando a família se reunir, quando vocês reunirem na sua casa, que você venha na sua cabeça e fala assim, que tipo de reação eu vou ter aqui agora? Que nós possamos todos os dias celebrar e adorá-lo, porque Ele é Deus. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Deus abençoa, viu? Deus abençoa. Amém. O senhor quer dar um aviso, pastor? Pode encerrar, né? Como o pastor Daí falou, né? O nosso pastor ele teve que estar fora, né? Então, no final, estaremos orando aí para que eles estejam guardando. E aqui, irmãos, encerra o ciclo desta semana dos cultos da nossa igreja, tá? Porque nossa semana é de domingo a segunda, né? Então, de domingo a sábado. Sábado é o último dia da semana. Então, nessa semana encerrou-se. Hoje tem sido o nosso último culto. Retornando somente na semana que vem, no próximo domingo, nós teremos aqui o culto. O pastor, inclusive, anunciou que pela manhã estaremos tendo a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, e à noite um grande culto. E que você venha, se Jesus não voltar, com esse mesmo coração de festejar, porque um dia o próprio Deus se encarnou e pisou a terra. Como diz Billy Graham, não se esqueça disso, viu? O maior evento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi o Deus encarnado pisar na terra. Possamos ter isso em mente, né? Possamos ter isso nos nossos corações. Estaremos orando e aqui encerrando, viu? Você de casa, que Deus abençoe, se possível, compartilhe essa mensagem para outras pessoas, seja um canal de bênção, de evangelização, né? Os irmãos podem ficar em pé e oremos, né? Ao Senhor. Mais algum aviso? Não, né? Mais alguma coisa? Não, né? Mais tranquilo? Então oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos porque o Senhor tem nos instruído e o Senhor tem nos direcionado, Pai. Pai, mais um ano, muitas pessoas tiveram a oportunidade de honrar ao nome do Senhor. Que nós possamos ter esse despertamento e entender qual tipo de reação nós temos ao saber que Jesus está presente. Eu sei que o Senhor está presente aqui agora, por isso que eu oferto ao Senhor a minha oração, por isso que eu me lanço aos pés do Senhor para adorar o nome do Senhor, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é digno. Pai, a tua palavra diz que um dia o Senhor ainda há de voltar e que o Senhor possa levar a tua amada igreja, que o Senhor possa estar direcionando, Pai. Eu te peço que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai. Guarde os nossos membros, os nossos irmãos, os presentes, os ausentes, as pessoas que estão conosco através das redes sociais, que estão assistindo online ou assistirão posteriormente. Abençoe a cada um do teu povo, abençoe os teus filhos, e que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento de festividade, Pai. Eu te peço que no nome do Senhor Jesus, esteja abençoando o teu povo para o louvor e glória do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, antes de encerrar, eu quero citar uma coisa que eu vi no Facebook da irmã Dorinha, e eu quero tentar lembrar aqui, né? Se tem uma coisa que é importante na história de Jesus, né? É porque a manjedoura, ela está vazia. Não tem um presépio, né? Aquele desenhozinho lá, aqueles bonequinhos. A manjedoura está vazia. Sabe por quê? Porque Jesus cresceu. A cadeia está vazia. Jesus não está lá. A cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio, porque Jesus, ele já foi levado aos céus. E eu quero te falar que o trono está assentado Jesus, porque ele é soberano. E que nós possamos ter isso em mente, né? Nosso Jesus, ele não está com dor, não está no madeiro com um semblante de dor. Nosso Jesus não está numa manjedoura, mas nosso Jesus, ele está no meu e no seu coração, porque como diz 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que nós possamos lembrar disso sempre, em todos os nossos dias da nossa vida, né? E que o amor de nosso Deus o Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém. Deus abençoe, está terminado.